essa leitura na semana passada, mas eu queria ler novamente os primeiros 12 versos iniciais. É interessante, quando nós lidamos com textos poéticos, livros poéticos, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 5 livros poéticos, é comum nós falarmos versos e não versículos. Tá? É que a gente acaba acostumando, né? Mas por serem livros poéticos, nós falamos versos e não versículos. Tá? Só uma informação aí, que a gente, às vezes, na hora de citar, às vezes a gente fala versículo, mas o correto é versos. Tá? É uma escrita poética. Vamos lá, queridos. Salmo 139, verso 1. É o Salmo de Davi. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces tudo. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Amém, querido. Senhor, obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado pela bênção que o Senhor nos reunir aqui como igreja. E aprendemos do Senhor, e podemos louvar ao Senhor, cantar louvor ao Senhor, orarmos ao Senhor. Pai, obrigado pela reunião da tua igreja. Obrigado, Deus, por iniciarmos a nossa semana dessa forma, aprendendo da tua palavra, querendo, Senhor Deus, viver para te agradar. Mais uma vez, Senhor Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Salmo 139. Para onde fugirei do Espírito do Senhor? Para onde eu vou fugir? Aonde eu estiver, o Senhor está presente. É interessante como essa verdade muitas vezes não é entendida por nós, né? Ela é sabida por nós, mas muitas vezes ela não é vivida. Por mais que nós saibamos que Deus está no controle de todas as coisas, muitas vezes nós achamos que Deus não está vendo. E Deus não sabe, né? Deus conhece o nosso coração. É interessante que esse desejo nosso de muitas vezes esconder algo de Deus, não há como. Salmo 139 ele frisa isso, né? Para onde eu for, Deus está no controle e sabe de todas as coisas. Deus conhece o meu coração, nada está oculto diante de Deus. Mas também, queridos, a continuidade do Salmo 139 vai falar da criação, né, da nossa criação. Quando Deus sabe da nossa, nos conhece, né, até mesmo antes de nós existirmos, né, que Ele é soberano. Mas uma coisa que me chama muita atenção no Salmo 139 também, sabendo que Deus conhece todas as coisas, que Deus sabe quem nós somos, quando Deus realiza algo, quando Deus vai estabelecer algo, né, é interessante nós termos por certo que Ele faz. Eles, independente do homem. Eu não creio que homem nenhum mexe na mão de Deus. Não creio nisso, queridos. Nós não temos esse poder. Deus é soberano e conhece todas as coisas. Os seus planos não podem ser frustrados. Quando Deus tem um plano, por isso que às vezes, né, quando você fala assim, Deus tem um plano na sua vida, às vezes nós falamos isso com o desejo de agradar a pessoa, né? Dar uma palavra de apoio, de encorajamento, eu até entendo isso. Mas nós não conhecemos os planos de Deus. Nós desejamos sim que Deus tenha um plano na vida dessa pessoa que não conhece a Ele. Deus tem esse plano, e o plano que nós pensamos, mas é o plano de salvação, né? O plano de mudança de vida, é isso que nós pensamos. Mas nós não conhecemos muitas vezes.
Não é à toa que Deus nos surpreende. E nos livros que nós vamos olhar, Jonas e Naum, demonstra isso, principalmente no livro de Jonas, né? O livro de Jonas vai nos apresentar um Deus que tem propósitos para Nínive. Irmãos, nós vamos olhar um pouquinho, assim, brevemente, quem eram os ninivitas, quem era aquele povo que estava ali, quais são as práticas, né? Quais são os desejos, quais são as marcas daquele povo, os ninivitas. Nós vamos olhar um pouco para essas marcas hoje, dos ninivitas, né? Então nós temos aqui, nós já olhamos para Obadias, então 587 aqui, né? 760 que nós vamos ver hoje no livro de Jonas, e 660 Nínive. Ali, a pregação de Naum, né? Essas duas regiões aqui, que foram alvos da pregação de Jonas e Naum, 760, cerca de 100 anos depois. Mais uma vez lembrando, pastor, mas eu fui no manual bíblico, está aparecendo 662. Pois é, irmãos, né? A precisão das datas, algumas delas Deus deixou claro, né? E está expresso no texto bíblico a data, né? No sétimo mês, lembra do sétimo mês? Primeiro dia do sétimo mês, né? Então Deus deixa alguns momentos, data pré-fixa, mas você olhar essa datação assim, mas 662, né? 765, né? Então a gente coloca uma data aproximada ali, para a gente ter uma base de quando aconteceu. Então, o Salmo 139 que foi lido no início, não tem como fugir da face de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Alguém leia, por favor, o versículo 2 de Jonas, capítulo 3. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus está falando para quem aqui? Para Jonas, o livro de Jonas. Qual que é a interpretação desse versículo? É isso aí. É isso mesmo. Pastor, eu creio que é para ele para Nínive. Irmãos, tem alguma dúvida que é para ele para Nínive? Não tem, né? Então, vamos ler um pouco mais de versículo de Jonas aqui. Versículo 1 ao 3. Por favor, alguém leia. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Peraí, agora nós temos mais detalhes, né? Só o segundo versículo, os irmãos falaram assim, peraí, a ordem aqui para Jonas vai para Nínive. E agora nós temos mais detalhes dos 3 primeiros versículos, do capítulo 1 de Jonas. Então, o capítulo 1 de Jonas, versículo 1, 2 e 3, diz que, primeiro, veio a palavra do Senhor a quem? Ao Jonas. Então, os irmãos acertaram lá no versículo 2, é para Jonas mesmo, né? A mensagem. Filho de Amitai, e depois vai falar desse filho de Amitai também, aparece lá em 2 Reis. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Não tem outra tradução? Essa palavra dispor. Tem alguma outra tradução aí que não seja revista e atualizada? Vai agora. Eu acho que a mensagem era clara, né? Vai, Jonas, para Nínive. Vai, Jonas, para Nínive. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive. Clama contra ela. Por quê? Sua malícia. Outra tradução, irmão, né? Tá aí? Maldade. Irmãos, olha para onde Deus está mandando Jonas. Para uma grande cidade.
Qual era a característica dela? Era má, tinha maldade no coração. Malícia, nossa tradução, que nós usamos na revista e atualizada. Então, qual era o plano de Deus? Vamos lá. Qual era o plano de Deus? Oi? Sim. Não ainda não salvar porque a gente não sabe ainda, né? Não, a gente já sabe, pastor. Eu já li o livro de Não, tudo bem, eu já li na semana. Inclusive, você leu na semana, né? Não vou olhar para a sua carinha, porque você acha que eu estou confundido. Oi? Eu já li, olha, gente, você já li Jonas, Obadias, Jonas e não. Mas vamos lá, Cris, qual que era o plano de Deus para mim? O plano era que Jonas fosse lá e pregasse o evangelho para eles. Isso. Irmão, sempre que vocês vão interpretar a Bíblia, importante. Nós estamos lendo os 2 primeiros versículos. Então, o plano, os irmãos falaram de salvação e de destruição. Na verdade, até aqui, o plano, na verdade, aqui, qual que era o plano? Clamar contra a cidade. Esse é o plano. Se é de destruição ou salvação, nós não sabemos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sempre. Isso daí é uma forma de você interpretar a Bíblia. Né? Aliás, é a forma de interpretar a Bíblia. Você vai para o texto, você interpreta o que o texto está dizendo. Porque senão a gente vem com o pressuposto. Deus tinha um plano de salvar Nínive. Não. Porque o texto não está dizendo. Ah, Deus tinha um plano de destruir Nínive. Também não. Falou que é para ele clamar. Por quê? Nínive era má. Então podia ser salvação ou destruição? Sim ou não? Sim. Então a maldade de Nínive poderia ser uma motivação. É uma motivação de Deus. É uma motivação, muito pouco. A maldade de Nínive seria um pressuposto para Deus condenar Nínive? Sim ou não? Temos 2 que creem que sim. Realmente. A maldade de Nínive era um pressuposto para Deus condenar Nínive? Sim ou não? Sim. Sim. Não é? Porque maldade é pecado. Pecado exige condenação. Sim ou não? Sim. A maldade de Nínive seria um pressuposto para Deus salvar Nínive? Sim ou não? Por que sim? O pecado não exige condenação? É isso. É isso. Misericórdia, não. Misericórdia. É isso que me faz olhar para Deus, olhar para a fé cristã e falar assim: Senhor, obrigado, Deus, por eu vir domingo na igreja, por eu estar aqui com meus irmãos, por eu ler a palavra, entender a palavra, por eu chegar no meu dia, estar naquela turbulência, estar pegando fogo, aquele povo todo mundo perdido, eu parar e falar assim: Senhor, a paz que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, me dê calma agora, Senhor, no meio dessa turbulência, para dar uma palavra de sabedoria, para orar por esse povo, para chegar a pessoa e falar assim: não adianta essa discussão toda, não adianta essa briga toda, Deus não se agrada disso. Para eu não ser levado pelo mundo, Senhor, obrigado pela salvação. Por quê? Porque no seu coração e no meu coração há ou não há maldade? Então, se você for olhar com a perspectiva da cidade de Nínive, você merecia condenação, sim ou não? O que Deus fez no seu coração? Perdoou você, mudando o seu coração, a ponto dessa maldade que você tinha ter sido perdoada. Isso é salvação, irmãos. Por isso que quando a gente diminui a salvação, irmãos, salvar agora ele vai para uma igreja evangélica. É mais do que isso. Salvar agora ele não vai mais para o inferno, agora vai para o céu. Além disso ser maravilhoso para a nossa eternidade, é mais do que isso. É Cristo ter morrido por nós, é Deus olhar para nós e ver nos pecadores maldosos, inescrupulosos, ruins, dignos de condenação e nos salvar. Deus fez isso com Nínive. Os irmãos já interpretaram, né? Pastor, eu já vi Jonas, né? Já sei que tal. Sabe a destruição, mas trouxe salvação? Eu sei disso. Mas assim, queridos, você, na posição de Jonas ali, você recebe a mensagem do Senhor, vai e clama, porque Nínive é má. Se você ler o livro de Jonas, são 4 capítulos, queridos, preciosos. Você vai perceber coisas ali impressionantes. Deus é misericordioso. Jonas não. Deus é compassivo. Jonas não. Deus agiu de misericórdia com o povo. Jonas com a planta.
Veja, queridos. Assim é Deus. Quando você lê o livro de Jonas, com essa perspectiva, você fala, esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu venho cantar. Que Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Queridos, é isso que nos faz nos reunir como igreja. Por isso que quando eu vejo a igreja do Senhor reunida, a igreja do Senhor aprendendo a palavra, querido, isso aquece o meu coração. Porque eu falo, Senhor, o Senhor mudou a nossa realidade. Agora nós amamos o Senhor. Povo esse que estava distante do Senhor. Um versículo que eu cito aos irmãos e é um versículo que, assim, aquece, né, o meu coração. É Romanos 5,8. O que diz Romanos 5,8? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É maravilhoso. Muito bem, então chegamos à conclusão de que Jonas tinha uma missão: pregar contra uma grande cidade má. Versículo 3. Alguém lê, por favor. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Até aqui, Senhor. irmão. Muito bem. Jonas dispôs. Como é que era a tradução ali? Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Ele deu uma desviada ali. O dispôs ali ficou, né? Deus fala, se dispõe para ir. Ele se dispõe para fugir. Ele se dispõe para ir para outra direção. Querido, só para os irmãos terem uma ideia de Israel. Jonas é um profeta de Israel. De Israel para Tarsis, cerca de 3.000, alguns colocam até 4.000 quilômetros. De Israel para Nínive, 800. A disposição, ele queria fugir mesmo, né? Ele falou assim, eu não vou só me esconder no Egito não, que está mais perto aqui, né? Eu vou para Tarsis. Hoje, né? Você ali a Espanha, né? Do lado da Espanha. Eu vou atravessar o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Eu vou atravessar, porque eu quero é fugir. Eu não vou pregar em mim. E quando nós vamos olhar as características de Nínive, né? Às vezes, a princesa pode falar assim, mas Nínive, ninguém queria ir para Nínive. Mas essa é a questão. A questão não é o nosso desejo, é a obediência ao Senhor. Lembrando, a mensagem era de destruição e condenação, baseado nos 3 versículos. Será? Ou pode ser de salvação? Baseado nos 3 primeiros versículos. Não sei, ele vai pregar. Não é assim que Deus faz com a gente? Quando a gente evangeliza, você vai pregar o evangelho. O que pode acontecer com essa pessoa? Ser salvo. Ou? Professor, mas quando ele fala de, eu não entendi, por exemplo. Eu entendo que é condenação porque quando fala, clama contra ela. Sim. A somalista subiu até a mesa. Sabe por que, Jonas, eu não estou frisando que parece ser condenação? Porque Jonas diz, eu sei quem o Senhor é. É isso que eu estou, sabe? Eu não estou querendo interpretar aqui, mas eu entendi o que você falou. O contra, né? Não é a favor, né? Então é contra. Muito bom, muito boa sua visão. A questão é que, como a gente não vai ver todo o livro de Jonas, né, queridos? Não vamos olhar panoramicamente. Mas lá Jonas fala assim, eu sei quem o Senhor é. Então esse contra, aos olhos de Deus, pode ser a favor. Sabe assim? A mensagem vai ser de condenação, mas Deus pode mudar o coração dos indivíduos. Essa é a questão que eu quis fazer. Jonas, por exemplo, Jonas ele sabe quem o Senhor é, mas depois o que aconteceu com ele. Depois que Deus. Então são vários fatores. Não, mas assim, ele fala ali que Deus é clemente. Mas assim, ele era profeta em Israel. Eu já conheci. Já sabia quem ele era. O que estava acontecendo em Israel, queridos? Israel. Reino norte ou sul? Reino do norte. O que tinha lá no Reino do Norte? Tinha idolatria, não tinha? Mas não tinha o profeta Jonas, não?
O que era isso? Isso era misericórdia. Deus não mandou Amós lá? Deus não mandou Oséias lá? Então é isso, sabe? Assim, Jonas sabia que era Deus. Não é à toa que no barco, o que ele fala? Quem já leu o livro de Jonas? No barco, o que ele fala? Está acontecendo tudo por causa de mim. Então, assim, né, quando Jonas afirma que assim, eu sei que o Senhor é Deus clemente, né, é como se Jonas tivesse dito assim, essa mensagem é de condenação, mas o Senhor pode usar essa mensagem de condenação para salvar. E eu creio que é isso que Deus faz, queridos. Às vezes, a nossa limitação, nós temos medo, muitas vezes, de falar a verdade para as pessoas. Sabe assim, eu sei que você vai, eu pedi a Deus sabedoria. Eu chegar para a pessoa e falar assim, olha, eu queria trazer uma mensagem para você, você vai para o inferno, tá? Só para deixar claro. Chegar assim para a pessoa, né? A gente não vai ser o mais sábio, não que não seja verdadeiro. Mas, às vezes, há momentos que você precisa falar sim para a pessoa. E vai ser essa mensagem contra que vai fazer com que o pessoal tome um jejum e fala assim, peraí, vamos vestir pano de saco todo mundo, até os animais. Até os animais vão entrar junto aqui. Porque nós não queremos correr o risco de animais que não confessam o Senhor, né, comerem algo. Porque o jejum vai ser total na nossa cidade. Tamanha mudança de coração. Entendeu? Então, sim, eu entendo o que você disse, o contra ali, né? Mas aí é aquela questão de saber quem é esse Deus. E é tão interessante que o versículo 3 diz que ele tentou fugir desse Deus. Parece um paradoxo, né? Você leu o Salmo 139 aí? Oi? Esse ano que você leu aí o Salmo 139. Pois é. Irmãos, fala uma coisa pra mim. Às vezes nós damos umas... não digo nem vacilada, mas às vezes não acontece umas coisas dessas com a gente. Eu falo assim, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Aí o seu chefe lá tá lado a lado com todo mundo e contra você. Só você. Você fala, pronto, agora perdi emprego, desesperado, vou passar fome, não sei o que. Ei, você não acabou de falar que Deus é soberano sobre tudo? Você está trabalhando certinho? Está honrando a Deus? Está fazendo o que compete com alegria, porque você faz para o Senhor? Então, meu irmão, está na mão de Deus, literalmente. Mas o desespero, eu sei. Aí você vai me falar, pastor, mas nós somos limitados. Eu sei disso, isso acontece. Mas assim, a questão de entender a soberania de Deus, né, muitas vezes faz com que a nossa prática não seja de acordo com aquilo que a gente entende. Peraí, Deus é soberano e está no controle de tudo. Pois é, mas nessa situação não está? Nessa situação não está? Então, parece umas coisas assim meio estranhas, né? É o que eu vejo na vida de Jonas aqui. Alguém que sabe da soberania de Deus, do Salmo 139, mas foge. De novo, o que ele diz no barco? Então, a consciência de fugir de Deus, não existir, esse fugir de Deus, já estava no Jonas, sim ou não? Sim ou não? Esse pensamento de não fugir da presença de Deus, estava na cabeça dele, sim ou não? Eu creio que estava. Porque quando acontece no barco, ele fala, é por causa de mim. É por causa de mim. Queridos, o livro de Jonas, assim, ele é precioso nisso, sabe? Ele vai mostrando para nós a diferença de Deus e do homem. Diferença gritante de Deus e o homem. Deus controla todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, Deus provê todas as coisas, Deus é misericordioso, Deus é clemente, Deus é salvador. E você olha para Jonas. Irmãos, quando Jonas disse que ele, por causa dele estava acontecendo aquilo, eu não sei se os irmãos veem dessa forma, mas olha que interessante. Jonas não se preocupou com o marinheiro, né? Ele entrou no barco. Eu vou fugir da presença de Deus. Eu vou entrar nesse barco aqui. Eu creio, eu só estou imaginando, tá?
Só estou imaginando. Eu creio que Jonas falou assim, Deus pode mexer nesse barco aqui, mas eu vou. Creio eu, tá? E Jonas falou assim, Deus pode fazer alguma coisa com esse barco aqui, mas eu vou. E fez. E fez. Interessante. É com esse pensamento que eu queria que nós entrássemos aqui no livro de Jonas. Queridos, eu vou ler para você 2 Reis, capítulo 14 e 25. Eu vou abrir aqui rapidamente. E eu peço que você abra no livro de Naum. José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum. Não faço Miqueias, não. Eu vou ler para você 2 Reis 14, 25. Peço que você acompanhe, por favor, a leitura. Eu vou ler um pouquinho antes, tá? Só para os irmãos entenderem o contexto aqui do período. De Jeroboão II, tá? No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão. Samaria? Reino? Não. Bem. Rei de Israel e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Então diz que o Jeroboão II, aqui, ele fez o que fez Jeroboão primeiro. Jeroboão primeiro, não precisa ir, é o primeiro Jeroboão, né? O que fez o primeiro Jeroboão? Ah, tá, isso é uma pergunta, tá? Fez o que era mal perante o Senhor. Exatamente. Lembra dessa região aqui? Essa região aqui? Uma chamada Dan e a outra chamada Betel. O que fez aqui? E o que fez aqui? Bezerro e Bezerro. Bezerro 1 e Bezerro 2. Porque aqui ficava Jerusalém, certo? Isso mesmo, Ricardo. Todos os nossos, né? O povo de Deus não podia descer para Jerusalém, porque se fosse adorar aqui, a oração deles se voltava para quem? Quem estava reinando aqui? Na época que Jeroboão fez isso? É Jeroboão aqui, certo? Exatamente, Jeroboão. Então Jeroboão, lá, na divisão do reino, ele instituiu a adoração em Betel, aqui, o bezerro aqui e o bezerro aqui em Dan. Então essas duas regiões aqui marcavam o centro de adoração de Israel. Diz que Jeroboão II, nesse texto que eu estou lendo, 2 Reis, capítulo 14, está citado aqui, eu estou lendo o versículo 24, que fez o Jeroboão como Jeroboão, filho de Nebate aí. Ele fez exatamente isso. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Efé. Então Jonas era um profeta, da onde? O reino do norte, reino de idolatria. Tinha lá o profeta Jonas. Então Deus deixou um profeta ainda para aquele povo. Então, eu disse aos irmãos profetas escriturísticos, né? Oséias e... o que mesmo? O profeta? Tem um livro na Bíblia que pregou para Amós. Não esqueci não foi uma brincadeira. Então, Amós e Oséias, né? São os dois profetas escriturísticos aqui do reino do norte. Mas teve também Jonas, quem mais? Elias, Eliseu, entendeu? São profetas que pregaram no norte. Então, lembra as bases da fé?
nós sabemos mais ou menos, né, pelo menos um panorama, né, do que era o Reino do Norte. Reino de idolatria, o Amós fala de injustiça social. Então, essa marca de pecado do Reino do Norte. Quantos 6 aqui reinaram no Reino do Norte? 20. Quantos serviram ao Senhor? Nenhum. Então, olha o panorama do Reino do Norte. É esse. Certo? O Jonas veio de lá. Então, o Jonas veio de lá, o Senhor chamou o Jonas. E agora nós vamos olhar para a cidade de Nínive. Vamos lá. Naum, você está aí, né? Capítulo 3. Alguém leia do versículo 1 ao 4. Bem alto para nós. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. É Nínive. É Nínive. Nós temos um pouco do retrato do que era, quem eram os ninivitas. Jonas vai pregar lá. Vai clamar contra ela. Vai falar contra essa cidade. De novo, né? Como o Jonas colocou ali, como o Jonas colocou e alguns irmãos, de condenação, condenar essa cidade aí. Outro aspecto poderia ser salvação para eles. Vamos dar uma olhadinha aqui. Irmãos, aqui, um pouquinho do adjetivo. O que é adjetivo? Isso é português, tá? É toda palavra que caracteriza o substantivo indicando qualidade, defeito, estado ou condição. Então é um adjetivo. Então, por exemplo, se eu perguntar para minha mãe, ela fala assim: nossa, meu filho é lindo. Ah, meu pai faz. Minha esposa também. Espera também. Nossa, agora sim. Olha, então você olha assim e fala: nossa, é um adjetivo, né? É um adjetivo. Né? Ah, fulano é gente boa, né? O pastor é legal, né? Ok, o pastor é ruim. Então também tem a questão desses adjetivos. Eles podem ser bons, podem não ser bons. Eles vão caracterizar ali o substantivo. O substantivo é a classe de palavras que denominam os seres animais, os animais concretos, abstratos, os estados, as qualidades e as ações. Por exemplo, então, perguntar para minha mãe, falar o Denis, o pastor Denis, quem é o pastor Denis? O pastor Denis sou eu sou um substantivo. Então ele é lindo, né? É um adjetivo que ela me dá. Né? Então, você começa a pensar. Então, nós temos o substantivo, né? Caso o pastor Denis, o adjetivo lindo. Nós vamos olhar agora para Nínive, que é o substantivo. E vamos colocar algumas características dos adjetivos que nós podemos dar para Nínive. Olhando para o versículo 1, do capítulo 3 de Naum, olhe para mim quais são algumas características de Nínive. Sanguinária, mentirosa. O que mais? Só o versículo 1. Ladra. O que mais? O versículo 1. Tem mais aí não? Só no versículo 1. O que tem mais? Cheio de mentiras, de roubo, predador. Eu coloquei alguns aqui, pode ser diferentes, mas algumas características da. Então, a maldade, a mentira, a engano, a criminalidade, a perversidade. Isso há na cidade de Nínive. Vamos lá, versículo 2 e 3. Tá?
Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope de cavalos, os carros que vão saltando. Há poder, há violência, há crueldade, há impiedade. O que mais há no versículo 2 aí? Nada de bom, né? Nada de bom nessa cidade. O que mais? Tem bastante coisa aí, né? Dá para resumir um pouco aí nessas 4 palavras aí? Dá, né? Maldade, nível. Dá medo, Lia? Dá medo, né? Engraçado, queridos. Quando a gente lê o livro de Jonas, eu acho que o medo, não, eu acho, tá? Literalmente eu acho mesmo. Eu acho que o medo não foi o principal impedimento para o Jonas de pregar ainda. Apesar de não era fácil, não. Mas vamos lá, vamos continuar. E no versículo 4, o que há? Devassidão, idolatria, sedução, desumanidade, depravação, malignidade. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, mestra de feitiçaria, vendia aos povos com a sua prostituição e agentes com as suas feitiçarias. Era a característica de Nínive. Eu reuni todas essas características para a gente dar uma olhada quem que era Nínive. Alguém leia, por favor. A definição dos adjetivos da Nínive. Poderosa, violenta, cruel, impiedosa, maldosa. Mentiras, enganosa, criminosa, perversa, devassa, idólatra, sedutora, desumana, depravada, maligna. Mentira ali é o mentirosa, né? Dá para resumir assim, Nínive não? Sim ou não? Olha, mas vai cair inferno. A gente foi inferno pior que isso. Que pelo menos ali em Nínive eles podiam clamar ao Senhor e o Senhor ouviu. No inferno não mais. Então esse inferno que aparece com um comercial de cerveja e mulher de biquíni, as pessoas sorrindo, isso não existe não. Imagina um lugar pior que Nínive. Pior porque, de novo, vou frisar com você, as pessoas vão clamar e não vão ter perdão. Nínive houve perdão. Queridos, para pensar, um profeta do Senhor fala assim, vai para esse lugar aqui. Clama contra ela. Ué, Nínive merece condenação mesmo. Sim ou não? Se você prestou atenção nas leituras dali de Naum, peraí, uma cidade sanguinária. Essa é a característica. Você começa a ler ali, pelo menos eu tive essa percepção, de medo. Só ver o exército de Nínive atacando a cidade. Fico pensando lá quando eles cercaram Ezequias, lá com Senaqueribe. Imagina, Senaqueribe, o Ezequias foi clamar a Deus. Por quê? Está vendo esse povo aqui, ó. Esse povo. Queridos, olha só, algumas marcas dali. Né? A massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Isso é maldade. Isso é o coração aflorado do homem. Agora você olha para Nínive e no seu coração, no meu coração, você merece condenação. Salvação para esse povo? Então, profeta Jonas, vai para lá. Clama contra ela. De novo, né? Eu disse aos irmãos que a gente não interpretar no contexto, olhar, né, características de cada versículo, mas agora olhando o livro como um todo. Quando Deus converte o coração, era desse povo, irmãos. Era desse povo que a palavra de Deus está falando. E sabe onde está esse povo aí? No seio do meu coração. Foi isso que aconteceu com a gente, que a gente não se acha ruim, não. A gente não se acha ruim, a gente não se acha mal.
Aliás, a gente acha necessário, na igreja do Dom Pedro precisa da nossa presença, porque senão não seria a mesma coisa. Irmãos, é a graça. É a graça de Deus quando nós não entendemos a salvação assim. Quando você olha para esse retrato de Nínive, vê o coração do incrédulo. O que, graças ao Senhor, existe é a graça comum. É Deus freando a humanidade. É Deus colocando, em Romanos 2 diz isso, a consciência das pessoas não aflorarem. Por isso que quando vê alguma pessoa chegando assim, esbravejando, né? O pessoal fala, soltando os cachorros, né? Colocando para fora algumas coisas, você fala assim, a boca fala o quê? Aqui. Então tome cuidado, viu, irmãos? Os irmãos falam, não, pastor, eu estava ali, estava virado, e acabou escapando. Acabou escapando. Você estava lá dentro. Escapou muito, você estava lá dentro. Na verdade, de certo modo, estava certo. Mas estava lá dentro. Por isso que nós confessamos pecados, queridos. É por isso que a salvação, eu costumo dizer, quando a gente começa a entender mais de Deus, a cruz vai ficando gigante. Gigante, gigante, gigante. Não é uma cruz pequenininha que te dê um acesso a uma igreja evangélica. Não, irmão. É muito mais do que isso. Você começa a entender. Peraí, perversidade? Quando você olha alguma injustiça, já passou no seu coração assim? Já passou isso? Ou passou no seu coração? Ah, que misericórdia. Tem misericórdia dessa pessoa tão injusta. Irmãos, na época da política, há poucos anos, que a gente crucificando determinado partido. Eu temia, eu já disse a você, eu temia de que dependendo do político que sentasse do lado da sua cadeira, você levantava e não ficava do lado. Que isso, irmãos? Que loucura é essa? Que evangelho é esse? É isso que quando a gente vê no Sermão do Monte, o Senhor Jesus fala assim, ame o seu inimigo, para a gente ficar quem? Amar perverso? De novo, importante nós entendermos. Não é amar a perversidade. Isso é importante. Nós não vamos ser assim, sabe aquele povo que fala assim, não, é assim mesmo, a pessoa é pecadora, então vem assim mesmo como é que está e continue como é que ela sempre foi. Claro que não. Nós não amamos a perversidade, a criminalidade, a maldade, a devassidão, as mentiras. Nós não amamos isso, porque isso é pecado. Agora, misericórdia a essas pessoas, que vai acontecer na sua vida e vai acontecer na minha vida. Nós enxergamos dessa forma? Sabe o que acontece? Às vezes não. E aí eu temo que a gente está crendo num evangelho que não é evangelho. O evangelho de Cristo é Deus levar pessoas para falar com violentos, cruéis, impiedosos, maldosos. Quando eu vim para cá, alguns irmãos, né, eu entendo que foi com carinho, né? E realmente com realmente preocupação e uma visão de ministério, alguns irmãos falaram assim, pastor, que bom que o senhor está indo, né? Que Deus abençoe o pastor, que a região é muito carente, ela precisa. Eu falo que eu entendi, né? Entendi o que a pessoa quis dizer, né? Carente financeiramente, talvez, pode ser. Mas, irmãos, a carência do ser humano é tão maior do que essa. É que eu desejo que você entenda que alguém que não conhece a Deus está distante do Senhor. Pastor, mas isso é lógico, pastor. Pois é, eu vou falar de novo. Alguém que não conhece a Deus está longe dessa graça que perdoa esse tipo de pecado. Está longe. Está longe. Está separado de Deus. É isso que nós precisamos entender. Isso é o evangelho quando nós pregamos. Nós falamos a verdade, mas peraí. Então Deus faz com que o homem saia de Israel pregando para o povo dele, certo? Na região de Samaria, porque tinha povo de Deus em Samaria. Tinha povo de Deus. E aí Deus fala assim, você vai sair daqui, ó. Você vai para cá, ó. Você vai para cá. Você vai para Nínive. Onde que é Nínive? Nínive é uma região onde tem uma cidade que é poderosa, que é violenta, que é cruel, que é piedosa, que é maldosa, que é clara. Então, quando nós entendemos, queridos, alguns lugares, claro que eu vou te falar, né? Alguns lugares realmente tem um índice de criminalidade maior? Sim. Alguns lugares são lugares mais depravados? Sim.
Alguns lugares são menos, aparentemente, sim. Mas todos eles carecem da glória de Deus. O homem carece da glória de Deus. É isso que precisa ficar incutido na nossa cabeça quando a gente pensa em evangelho. De novo, o evangelho não é só mudar de religião. O evangelho é mudar de vida. É entender que você é pecador, carece do perdão de Deus. Quando Deus te perdoa, você fala, eu sou salvo. E nós nos reunimos, como disse a você, eu fico feliz quando isso acontece, porque eu falo assim, é em torno da palavra que vem irmãos e irmãs para adorar o Senhor. Adorar aqueles que mudou o coração perverso, corrupto, cruel, que cada um de nós tem. É isso que precisa ficar claro. Então, Jonas, você vai pegar para eles. Nínive carece do evangelho, sim ou não? Ô pastor, olha aí. Aí, pastor. Hã? Mas Israel não carecia? Judá não carecia? Os vizinhos lá, lembra dos vizinhos? Né? Os amonitas, moabitas. Deus não alcançou uma moabita lá? Quem foi a moabita? Ruth. Deus alcançou a Ruth. A Ruth também tinha um coração distante do Senhor. Deus alcançou a Ruth. Os edomitas, né? Os midianitas, os filisteus. Então, eu entendo, Deus, quando Deus envia os seus servos, as suas servas para pregar, né? É porque o Senhor está agindo de misericórdia. Ainda que, novamente, né? Pode ser que aquela mensagem vai condenar. Lembra quando a palavra de Deus diz que o homem é indesculpável? Lembra quando a palavra de Deus diz que aqueles que não creem em Cristo já estão condenados? Baseado nessa definição que nós tivemos aí de Nínive, por que já estão condenados? O ser humano. Por quê? Vamos pensar. Porque o que é no coração? Tá tudo isso aqui, né? Ah, pastor, mas talvez escala um pouco menor, né? Não, não sei o quê, não. Irmão, quantos pecados estão dentro? Quem aqui pode se levantar e falar assim, nunca pequei? Então, se nunca pecou, é digno de condenação. É simples assim. E é simples assim, tão profundo assim. Por isso que eu gostaria que nós, durante a semana, leia o livro de Jonas e o livro de Naum, em especial, né, que nós já vimos o livro de Obadias, mas entenda, queridos, né, que é um livro do Antigo Testamento, e de novo, às vezes as pessoas chegam aqui e falam assim, nossa, mas o Antigo Testamento é o Deus de ira, o Novo Testamento é o Deus da graça. Irmãos, quer graça maior do que alcançar os ninivitas? Foi ou não foi demonstração da graça de Deus? Quem pode se levantar e falar assim, Deus não foi misericordioso com os ninivitas? Não é à toa que Naum traz uma mensagem de condenação 100 anos depois. As pessoas falam que geração é de 50, 60 anos, então talvez primeira, segunda geração já se perdeu. Então agora são dignos de condenação. Mas não houve misericórdia? Claro que houve. Sabe o que eu penso, querido? Cada vez que Elias passava no território de Israel, era uma bênção para Israel saber que tinha um profeta. Quando Jeremias estava pregando, e as portas ali, a vinda do cativeiro, era a misericórdia de Deus agindo em Judá. Então, vamos entender dessa forma. Jonas, é para você ir para mim. Mas pastor, né, Lídia? É pastor. Pessoal lá é difícil. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Você é difícil. Eu sou difícil. Por isso que a graça de Deus, quando alcança e a gente se torna obediente, a gente fala, Senhor, é a graça do Senhor mesmo. Porque o natural é ser desobediente. O natural é não seguir a ordem do Senhor. O Senhor disse para eu fazer algo, eu faço o contrário. Perdoa, não perdoa. Ama, não ama. Vai para cá, não, vou para lá. Seu coração faz isso. O meu coração faz isso. Quando a gente está andando de acordo com o curso que o Senhor nos deu, tirando-nos do curso desse mundo e para o curso da fé, olhando para o autor e consumador da fé, essa luta contra o pecado. Você ainda tem a natureza pecaminosa. Você é crente, mas você ainda comete pecado. Olha que triste isso. Mas agora que você é crente, você fala, opa, agora eu posso confessar e ter certeza que eu sou perdoado. Porque não depende de mim, depende dele.
Então o que compete a mim? Confessar os meus pecados e andar em retidão. E o que Deus faz? Perdoa. É isso que é maravilhoso na fé cristã. Tá bom, queridos? Então, vamos terminando aqui. Só para mostrar um outro quadro para você ter uma ideia que eu falei dos 800 quilômetros ali, né? E os 4.000 quilômetros, você tem uma ideia. O jogo está aqui, ó. Era um pulinho, né? Como diz, né? Era um pulinho. E Nínive. Não vou não. A minha intenção é chegar a Tarsis. Chegou a Tarsis? Chegou. Por que não chegou, irmãos? É isso, que Deus não permitiu. Porque Deus não permitiu. Isso é soberania de Deus. Quando Deus tenta alcançar alguém, Deus alcança. Dá um exemplo da Bíblia. Que Deus foi atrás de uma pessoa. O eunuco. Onde é que estava o eunuco? Estava voltando ali para a região do Egito. Onde é que estava o Filipe? Você lembra de onde o Filipe estava? Filipe estava pregando para a multidão. Deus tirou o Filipe de lá para pregar para o eunuco. Por que isso, queridos? Porque o plano de Deus era salvar o eunuco. Então, depois que ele pregou, batizou o eunuco voltou feliz da vida para a sua casa, para a sua região. E o Filipe já foi para Azoto, foi para outra localidade, porque o plano de Deus era salvar o eunuco. Isso é soberania. Não há coincidência. A providência de Deus. Se Deus realmente tem um plano de salvação na vida daquela pessoa, vai alcançar. E um parênteses que eu quero te dizer, nós estamos prestes a um culto de missões, né? Às vezes nós temos uma visão errada dos missionários, né? Os missionários, o que eles fazem, queridos? Nós entendemos que os missionários, eles são homens e mulheres usados por Deus para pregar naquela região. Deus coloca neles, né, o desejo de alcançar essas pessoas. Não que nós não temos que ter o desejo como igreja, então, sim, mas tem algumas pessoas que fervem o coração de estar em determinada região. Por quê? Porque o Senhor colocou. Eu quero alcançar. Quero ir para o Albânia. Quero ir para Moçambique. Quero ir para Angola. Eu quero ir para Guiné-Bissau. Eu quero ir para o Japão. Ou seja, Deus coloca no coração daquelas pessoas. Então, os missionários são pessoas que são chamadas para fazer esse tipo de serviço. Agora, você, muitas vezes, está mexendo um macarrão lá na sua casa para fazer o almoço da sua família e fala assim: nossa, se eu fosse missionário, aí eu estaria abençoando o nome de Deus. Não pensa assim. Você foi chamado para ser dona de casa, para mexer aquele macarrão e abençoar a sua família. Você está corrigindo seu filho lá? Você foi chamado por Deus para disciplinar o seu filho, para cuidar daquele cidadão. É tão precioso quando o missionário está pregando lá na região da Rússia. Está na igreja perseguida, lá para o lado da China. É a mesma coisa, Deus. A única diferença. São chamados que o Senhor tem. Deus te salvou, meu irmão, minha irmã. Deus te salvou. Deus teve misericórdia desse seu coração perverso. Semana que vem, permitindo o Senhor. Não, semana que vem não. Semana que vem nós vamos ter o irmão Ju aqui, né? Essa semana, a outra, nós vamos voltar para esse texto de Jonas e vamos olhar um pouquinho mais. O que Jonas fez e o que Deus fez. Já vou adiantar, você já leu, né? Deus salvou os inimigos. Esses aqui. Vou terminar aqui para a gente ler só olhar para esse quadro. Deus salvou essas pessoas com esses adjetivos aqui. Deus salvou você, meu irmão. Deus salvou a mim. Louvado seja o Senhor. Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de pensarmos sobre salvação, olhando para o livro de Jonas, Pai. Pai, nós entendemos a perversidade do povo de Nínive. Mas entendemos, Senhor, que o Senhor os amou de tal forma, Pai, a converter o coração daquelas pessoas. Pai, nós queremos entender o nosso papel, o nosso chamado. Servir ao Senhor o que o Senhor nos deixou para fazer. Queremos fazer com excelência, fazer o melhor. É para te agradar, Pai. Mais uma vez, obrigado por essa manhã. Obrigado pela bênção de refletir sobre esses textos. Desejo, Senhor Deus, que nós, a cada dia, vivamos em obediência à tua palavra. Eu lhe peço, Senhor Deus, abençoe cada um de nós. Para que possamos, Senhor Deus, entender a salvação, agradecer ao Senhor por sermos salvos e vivemos como servos que obedecem e clamam a Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Olha, vamos para o nosso café.